Se é por um bom motivo, ou com a intenção de prestar um serviço ao irmão, que se omite, vez ou outra, um exercício habitual, será fácil retornar a ele. Mas, se for abandonado facilmente por preguiça espiritual ou por negligência, trata-se de uma falta, cujas funestas consequências logo se farão sentir. Apesar de todos os nossos esforços, ainda experimentaremos muitas quedas. É preciso tomar sempre uma resolução precisa, particularmente contra o que constitui um obstáculo maior. É preciso que nos examinemos e coloquemos as coisas em seu devido lugar, tanto dentro como fora, pois ambas são úteis para o nosso progresso. Hoje eu quero convidar você a colocar as coisas, como nós ouvimos aqui, no seu devido lugar. É claro que trabalhar é importante, é claro que estudar é importante, mas eu quero que você entenda que nós não podemos abandonar a nossa vida espiritual. E a nossa vida espiritual também é importante. Aliás, eu digo mais, é a vida espiritual que vai dar para você um bom suporte para você trabalhar melhor. É a vida espiritual que vai dar a você suporte para você estudar melhor, para você ser uma melhor dona de casa, uma melhor esposa, um melhor esposo, um melhor patrão. É a vida espiritual que vai dar suporte a você. Então nós não podemos renunciar à vida espiritual por causa das coisas deste mundo. Isso é muito sério. Porque facilmente abandonamos a vida espiritual. E olha o que a imitação de Cristo disse: se abandonamos facilmente por preguiça ou por negligência, apesar de todos os nossos esforços, ainda experimentaremos muitas quedas. E as consequências disso logo se farão sentir. Se você abandonar a sua vida espiritual, você vai sentir as consequências disso. As consequências disso não serão boas para você. Então é isso que as pessoas não entendem. Deixar de rezar um dia sequer traz consequências para a nossa vida. E quais as consequências, Frei? Você fica com a fé mais fraca. O diabo encontra brecha na sua vida para colocar tentações. Você não consegue amadurecer na virtude. Você entende isso? Hoje a direção espiritual é séria. Hoje a direção espiritual é para que você entenda: não abandone o compromisso feito a Deus, por mínimo que seja. Você tem que ser fiel aos seus compromissos. O diabo, ele só quer que você... Ele não quer que você renuncie o teu compromisso tudo de uma vez só. Ele só precisa que você vá renunciando aos poucos. Quem saiu da igreja hoje é porque foi abandonando a igreja de pouco a pouco. Quem hoje não reza mais é porque parou de rezar pouco a pouco. Então, se pouco a pouco nós vamos sendo infiéis aos nossos compromissos, se pouco a pouco nós vamos abandonando a Deus, pouco a pouco o diabo vai também encontrando espaço dentro de nós. Amém? Você está entendendo? Nós vamos meditar sobre isso hoje. Nós vamos meditar sobre isso hoje. Eu quero pedir ao Espírito Santo para que você entenda essa grande realidade. Quando que você pode abandonar o teu compromisso com Deus, o teu compromisso de orar, o compromisso que você assumiu de ler a palavra, o compromisso que você fez com Deus? Quando que você pode abandonar? Se é por um bom motivo, ou com a intenção de prestar um serviço ao irmão que se omite vez ou outra um exercício habitual, será fácil retornar a ele.
Então, se você tem que rezar e você deixa a oração porque você tem que ajudar alguém, esse motivo é lícito. Alguns homens espirituais dizem que quando você deixa a oração para fazer caridade, você está deixando Deus por causa de Deus. Sim, porque Deus está no teu irmão. Então, quando você deixa as coisas de Deus para fazer caridade, então você está deixando Deus por causa de Deus. Porque Deus está no teu irmão. Como ensina para nós a parábola do bom samaritano, Jesus mostra que o samaritano fez a vontade de Deus. E o sacerdote não ajudou o irmão porque tinha que ir para o culto. O sacerdote não ajudou o irmão porque tinha que orar. Em outras palavras, não está certo se você fechar a porta do teu quarto, na tua casa, para orar, e alguém muito precisa de você na tua casa, precisa de você, precisa da sua caridade, e você diz, eu não posso orar, eu não posso te ajudar porque estou orando. Então, quando fazemos isso, nós não estamos sendo caridosos. Agora, deixar a oração para fazer caridade a alguém que está te chamando na tua casa, está precisando muito de você, você não precisa ficar com peso de consciência. Eu não consegui rezar o meu rosário porque alguém pediu e estava precisando muito da minha ajuda. Fique em paz. Não consegui fazer o meu compromisso com Deus porque alguém necessitado me pediu a ajuda. Fica em paz, porque se você fez caridade, você deixou Deus por causa de Deus. Era um bom motivo. Tinha uma reta intenção. E eu digo mais, esse é o caminho mesmo. Não tenha medo de fazer caridade. Não tenha medo de ajudar o irmão, porque esta é a melhor oração que a gente pode fazer. Agora, é claro, eu estou falando de uma real caridade. Agora eu não posso abandonar a oração, eu não posso abandonar o compromisso com Deus só para ajudar alguém que não precisa de fato. Entende? O Frei aqui está falando da real caridade. Se a pessoa de fato precisa, se é uma real caridade que você precisa fazer, faça. E sem peso de consciência. Este é o motivo justo para você abandonar a oração. Agora lembre de uma coisa também, até mesmo as pessoas que fazem caridade o tempo todo devem orar. Eu também, olha que interessante, e a própria imitação ela diz, quando você abandona por causa da caridade, facilmente você vai conseguir retornar à oração. Então não é que você vai deixar a oração para sempre para fazer caridade. Um grande símbolo de caridade no mundo é Madre Teresa de Calcutá. E Madre Teresa de Calcutá era uma mulher de oração, gente. Tem um exemplo, tem um testemunho dela que me encanta muito e me leva muito a questionar e hoje eu quero trazer para você. Madre Teresa, todo mundo sabe, ela cuidava dos doentes na Índia. A Madre Teresa foi homenageada na ONU. Os próprios governantes se espantavam do tanto que aquela mulher fazia de caridade. Os homens se espantaram como uma senhora tão idosa é capaz de fazer tanta caridade para o mundo. Um dia, suas irmãs chegaram a Madre Teresa e disseram: Madre Teresa, não para de chegar doentes, não para de crescer o nosso trabalho. Então nós queremos te pedir, vamos diminuir algumas horas de oração para que nós tenhamos mais tempo de fazer caridade, para que nós tenhamos mais tempo de ajudar o próximo, porque nós não estamos dando conta. Vamos diminuir 1 hora de oração.
Gente, a coisa talvez fácil para qualquer um responder seria sim, façamos isso, diminuamos, porque a caridade é estar com Deus, então vamos sim. Olha a inteligência espiritual de Teresa. Teresa diz: se nós não estamos dando conta, vamos aumentar mais uma hora de oração. Então, em vez de tirar uma hora, vamos colocar mais uma hora para ver se Deus nos dá mais força para que a gente consiga cuidar de tantos doentes que estão chegando. Então, olha o que o Frei está falando. Uma vez ou outra, você deixar de fazer oração, fazer o seu compromisso com Deus para fazer caridade, é aceitável, não fique com peso de consciência. Como a parábola do bom samaritano ensina, é um motivo justo e esta é a vontade de Deus. Mas você tem que lembrar que tem que retornar à oração. Não é que você agora está desimpedido da oração. Não, a oração, gente, deve ser a nossa essência, a nossa vida. Nós não podemos parar de orar. Eu quero que você entenda isso, nós não podemos parar de orar, nós não podemos deixar de ter uma vida de oração. Mas ok, é possível deixar Deus por causa de Deus, é possível deixar os compromissos assumidos com Deus para fazer caridade, isto é um motivo justo, que lindo. Mas, se for abandonado facilmente por preguiça espiritual ou negligência, trata-se de uma falta. Então, uma coisa é eu abandonar a oração para ajudar alguém, que de fato precisa da minha caridade. Outra coisa é quando eu abandono a oração por causa de preguiça. Meu Deus do céu! Quantas pessoas deixaram a preguiça entrar? Quantas pessoas já não rezam mais? Por preguiça. Por preguiça. Começo a rezar o rosário, Frei, me dá sono. Começo a orar, Frei, não tenho vontade. Preguiça. Cuidado com a preguiça, cuidado com a preguiça. Ela pode minar a tua espiritualidade. Ela pode destruir a sua vida de oração. Então você deve orar, você deve orar, você deve orar. Não negligencie a oração. Não deixe de orar. Não deixe os seus compromissos a Deus por preguiça. Aliás, mesmo quando você está com preguiça, você vai para o trabalho. Porque senão você não recebe seu salário no final do mês. Porque senão você é despedido. Mesmo com preguiça você vai para a faculdade, porque senão você vai sair da faculdade. Agora com Deus, muitas vezes a gente leva a vida de qualquer jeito. Só que nós nos esquecemos que também nós, no reino dos céus, podemos ficar para trás. Lembra daquela pessoa que com talentos, por medo, preguiça, ela não multiplicou o talento, e aí o patrão chegou, Deus chegou e falou, já que você não multiplicou o talento, você está perdido. Então às vezes a gente também tem que pensar nisso. A preguiça faz eu perder a minha comunhão com Deus. A preguiça faz com que eu não honre os compromissos que eu fiz com Deus. Então hoje é dia para você se avaliar. Hoje é dia para você se avaliar se você tem honrado os seus compromissos com Deus. E se você tem deixado os seus compromissos com Deus por causa da caridade ao próximo, ok. E tenho certeza que a caridade feita a alguém não vai nunca te atrapalhar a voltar para a tua vida de oração. Agora, deixar a vida de oração por preguiça, isso vai trazer consequências para a sua vida. O diabo quer que você pare de orar.
Porque quando você para de orar, o diabo vai te enfraquecendo, vai te enfraquecendo, vai te enfraquecendo. E você vai começando a ficar vulnerável às suas ações. Então é por isso que a imitação de Cristo está dizendo, e isso vai trazer consequências para você. E vai trazer quedas. Sim, vai trazer quedas. A pessoa que não reza facilmente vai cair na castidade. A pessoa que não reza facilmente vai guardar mágoa no coração. A pessoa que não reza facilmente vai ser impaciente. Deus está falando com você. É preciso tomar uma resolução precisa. É preciso tomar resoluções sérias. É preciso tomar resoluções com Deus e não voltar atrás. Eu creio que você entendeu o que Deus está falando com você hoje. Muitas pessoas que estão me vendo, muitas pessoas que estão me ouvindo agora abandonaram compromissos com Deus e Deus está te falando, volta, 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 volta. Você abriu espaço na sua vida para a preguiça. Você precisa voltar a orar. Você precisa voltar a rezar. Você precisa voltar à sua comunhão com Deus. E você precisa parar, tomar vergonha na sua cara e parar de levar as coisas de Deus com a barriga. Hoje eu faço, amanhã eu faço se der eu faço, se não der não faço. Não, os compromissos com Deus têm que ser levados a sério, mais sério do que as coisas deste mundo. Não brinque com as coisas de Deus. E em nome de Jesus, expulsa essa preguiça da sua vida. E como é que eu venço a preguiça? Com mortificação? Ora, eu estou com vontade de descansar, mas eu vou mortificar meu corpo e vou orar. Eu vou mortificar e vou trabalhar, vou ler, vou estudar. Eu não vou dar o que meu corpo quer. Nós não podemos dar o que o nosso corpo quer. Amados irmãos e irmãs, Deus está falando conosco. Que você possa ouvir o Espírito Santo que está falando ao teu coração.